Pode abrir o áudio, Mirá. Fica à vontade. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? E aí? Então, eu estou muito feliz porque dessa vez, né, eu consegui me conectar melhor, me consegui relaxar, enfim. Porém, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Eu estava adormecendo, eu estava Uhum. dormindo e eu comecei a me policiar para não dormir, comecei a brigar com o meu corpo para voltar. E aí eu Ah, perdi sim. a conexão nesse momento. Se eu tivesse dormido, eu teria continuado ou não, realmente Ah, não era para dormir? poderia ter dormido, porque tem bastante coisa que acontece. Tem sessões que eu faço que a pessoa praticamente dorme a sessão toda. E o processo vai acontecendo com ela dormindo mesmo. Não tem problema Pois dormir. é, menina, que bobeira. Eu fiquei brigando com o meu corpo. E aí Imagino, mas. Mas, assim, eu estou muito feliz porque com tudo isso teve esse primeiro momento de dispersão, né, eu com aquele Uhum. choque, assim, de voltar, mas depois eu me toquei da besteira que fiz, tentei me reconectar de novo, não foi da mesma forma, porque eu já estava vendo uma luz dourada, eu estava Que numa energia lindo! muito legal, foi. Não foi da mesma forma, mas até que consegui. Mas, enfim, Uhum. obrigada pela explicação, depois eu faço de novo no outro momento, e Claro. e vou deixar fluir. E eu só tenho mais uma pergunta. Aquela primeira vez da criança que eu ainda não refiz, eu tenho mais Uhum. essa dúvida. Quando você faz toda aquela invocação, mesmo na aula gravada, a Uhum. energia é a mesma. Eu posso viver a experiência na aula gravada, não posso? Pode sim. Tanto que a cura da criança é exatamente isso. Quem compra a cura da criança vive toda a experiência só com áudio gravado, vai para a quinta dimensão, tudo. Tá, Então, pode ficar tranquila, porque são os decretos, eles têm energia positiva, né? Então, quando você escuta, seja ao vivo, seja gravado, você está lançando essa energia positiva no seu campo. E essa energia eleva a tua frequência para viver a experiência, tá? show, show. Muito bom. Gratidão, Amanda, estou muito feliz. Perfeito. Ai, que bom, fico feliz, eu que agradeço. Mais alguém gostaria de compartilhar a experiência, falar um pouquinho do que viveu, ou estão reconectando ainda? O momento é um momento, né, de integração da experiência. Ali na ativação eu falo em primeira pessoa, né, mas acredito que vocês tenham tenham sentido, né, essa consciência de sentir isso mesmo, essa ativação, na verdade, é para cada ser que estava ouvindo. Então, o eu ali seria, né, cada ser que viveu a experiência. Oi, Miriam, pode abrir, meu anjo. Você abriu o áudio. Oi, minha linda. Oi, minha Deixa eu ver linda, que eu acho tudo que eu tô bem? escuro aqui, tudo. E você, minha linda? Tudo ótimo. E aí? Ai, é sempre maravilhoso, né, Amanda? É assim. E você sabe que hoje eu passei um dia assim muito emotivo, sabe? Me vindo assim, muito vontade de chorar. Interessante que, mas de boa, né? Tem um chorar gostoso. Mais ou menos assim, eu estava vendo no Instagram uma coisa mais ou menos que não era legal, na hora eles tiravam isso da minha mente e já vinha um amor, uma coisa gostosa, sabe, assim, na hora para Uhum, mudar de faixa, de frequência, né. que bom. E para mim hoje foi mais, eu acho assim que eu senti muito frio, muito calafrio, mas é muito Ai, mesmo. eu também Você aqui também? compartilhando. Muito. Teve um momento que eu falei, gente, eu tô com frio, eu tô arrepiando desse tanto por causa de quê? Que tanto de arrepio foi esse? Foi Até muito. eu estava debaixo da coberta, falei: "Não, não é frio, porque eu tô toda agasalhada, né, toda quentinha", não era frio, era calafrio. Eu senti que eu estava sendo trabalhada, parece que eles estavam Uhum, mexendo em DNA, sei lá, em alguma coisa, eu senti isso sim. isso bem forte. E é Uhum, interessante que na hora da árvore, você vê a floresta, eu não tinha uma floresta, para mim estava tudo queimado.
tudo Olha só. seco. Fui pegar a chave, daí quando a gente foi para abrir o portal, foi lindo, que era um círculo, era uma coisa linda, linda para abrir esse e daí quando eu abri era tudo redondo, interessante, né, e lá dentro era um lugar totalmente diferente que eu nunca visualizei aqui no físico isso, e de repente comecei a ver um monte de adolescentes, criança com mochilinha nas costas, entrando nesse local. Não Olha só sei, que interessante. Mas você sabe quem são essas crianças? Não. olha, pode ser, assim, bem alucinação, por isso que eu quero que você fale para mim, mas parecia resgate Resgate? de muita gente, Olha só, que é, assim, meio interessante. foi interessante. Então, para mim foi isso, muito trabalho, eu senti, assim, partes do corpo que estavam sendo curados, Que tá, que eu legal, que senti, assim, legal. mais, eu senti até o pulsar, sabe, eu tô o meu joelho mais ou menos não está muito bom, senti assim, foi diferente, sabe, foi muito Uhum, é, foi bem interessante. diferente para mim também. Foi, E na hora dos cantos de Lemúria ali, a cada vez que vinha as ondas, assim, eu sentia passando pelo meu corpo como se fossem umas ondas passando, assim, né? Como se eles estivessem realmente uhum, passando essas ondas pelo corpo, assim. Eu é, consegui sentir bastante fisicamente também esse processo que a gente aham. viveu. Mas foi muito, e eu ainda tô, olha, se você perguntar, ainda tô meio com frio, ainda tô meio assim com esses calafrio, agora é interessante, mas vai continuar, senti que é para Uhum, continuar, vai continuar. Foi só o assim trabalho. como se fosse como se fosse só uma limpeza, sabe, primeiro, só um conectar primeiro. Uhum, Ai, sim, sim. gratidão. Nossa, Gratidão, que muita sensação, gratidão. gratidão. Muita gratidão, foi muito Ai, e eu vou lindo, eu continuar, gostei eu vou muito. pôr uma frequência agora, vou continuar, porque é para continuar. Continua, eu sei que tem pessoas que vão continuar e eu devo continuar depois também. Então, É, aproveita é. porque com a ativação que a gente fez, né, tá o campo Aham. está bem conectado. E hoje estelares, né? Para quem não está muito acostumado, que nem o do arcanjo, é mais arcangélico, é mais doce. Os estelares, eles têm uma pegada Hum. estelar, assim, que ela traz um Uhum, pouco desse trabalho mesmo físico também, curas e tudo uhum. mais. Mexer em DNA, que tem muito também, que é bem típico dos estelares, vamos dizer assim, fazer esse Ai, que trabalho no nosso lindo. DNA. E é para ativação do potencial nosso como ser humano. Então, é para a gente sair dessa experiência aqui com mais força, com mais potência para fazer e realizar o que a gente Uhum. veio aqui para realizar, sabe? Então, é isso, essa Olha, conexão com essa linha para essa potência poder soltar, né? Para a gente poder soltar essa uhum. potência que estava adormecida dentro do nosso ser até o momento né, das ativações aí que estão tendo no campo Ah, como um então, todo. por isso que mexeu muito no físico, assim. E eu tô super molinha para continuar. Minha Sim, linda, continua. gratidão. Vai, né? Se você precisar sentir de sair para continuar, fica à vontade, tá? Vou, eu vou sim, se você não se importar, tá bom? Não, fica tranquila, vai nessa. Beijo, beijo. Bom trabalho. Beijo, gratidão imensa. Gratidão. Oi, Estela. Oi, oi, agora foi. Foi diferente, mas foi muito Sim, bonito. sim. Eh, eu sempre, eu conheço já a invocação, né, faz bastante tempo, mas engraçado que das 2 vezes que você recitou, me veio uma emoção muito forte. E controlei, aí entrou no processo da floresta. Engraçado que eu me vi pequena, e era tudo muito grande, árvores grandes, Hum. antúrio, que eu tenho antúrio, tem 3 pés, ainda está lá no outro apartamento. Ah, eu mudei, então tá um forró Ai, que bodoque bom. grande. É. Então, Tá. assim, tá tudo muito Tudo aconteceu, as bagunçado. mudanças dentro e as mudanças fora, né? Então, exatamente, exatamente. Ixi, é muita mudança. E então, assim, tinha as folhas muito grandes desses antúrios, sabe? Eu fiquei assim, caramba, mas eu tô na terra de gigantes, eu até brinquei, né? Olha. Mas engraçado que depois mudou. Então, assim, até
a Chaves era bem grande, do tamanho assim do meu antebraço, sabe? Entre o punho e o Olha. cotovelo. E tinha desenhos, eu penso que em formato de celta, sabe? Daqueles símbolos celta, tinha uns desenhos Uhum. muito, muito bonito. E era daquelas chaves, estilo chave antiga, e ela tinha três, para colocar na fechadura, ela tinha três Olha só. dentinhos. Dentinho, sim, sim. É, aí, mas não guardei ela, fiquei com ela na mão, por ela ser grande, né? Então, à Claro. medida que eu fui atravessando a floresta até chegar lá e visualizar a, a O templo. caverna, o templo, Templo. eh, me veio como se fosse, sabe, aqueles pilares de Petra, Uhum. construído na pedra, veio aqueles Sim. pilares, e naquela cor mesmo. E aí, quando eu entrei, depois de ter visto a porta e ter aberto, a porta muito, muito trabalhada, mas eu não consegui identificar o que eram esses desenhos. E ela abriu em duas folhas. E aí o chão parecia todo. Não é mármore, era branco, mas um branco transparente, engraçado. Parecia vidro branco, não Hum. sei. Olha E só. à medida que eu fui entrando, e frio, me falaram do frio você, né? Ela também falou do frio, e frio. E à medida que eu fui entrando, eu me dirigi para o lado esquerdo. Uhum. Aí entrei, né? E aí o salão virou um branco leitoso, bem branco, branco e mais frio, mais frio. Nossa, que interessante. E aí eu não sei se foi nesse momento aí que antes eu me conectei com a Evelyn. E aí, algumas histórias, algumas coisas já que aconteceram, coisas já que eu ouvi em relação a nós duas, né, de vidas passadas. Então, Uhum. eu senti assim, que eu preciso conversar com ela, falar para ela o quanto eu a amo. Eu entendo toda essa revolta dela, todo esse comportamento, sabe, dela de que eu sinto assim que é para chamar a atenção, mas eu vou abrir meu coração com ela, vou falar o quanto eu amo ela. Então, que eu entendo que ela não quer vir morar comigo, que ela não quer contato comigo, entendo e respeito, e conversar também nesse sentido dela aproveitar essa oportunidade dela estar lá com a minha mãe, dela se dirigir para ela, focar nela, né? De estudar, concluir o segundo grau, de ter essa conversa com ela, me veio isso. E Uhum. depois daí na outra sala, você deve conhecer a Quanin, me Uhum. Ah, veio, tá, ela estava na tua experiência? Que linda. veio, e Ah, ela que bem dá grande. ela que dá abertura para os templos aqui. É muito legal ela tá, porque a maioria dos templos, tem 3 templos que eu geralmente visito, e sempre pede autorização para ela para entrar nos templos, né? Que estão Então, a energia, umas energias. olha, e aí que eu sei que também é da misericórdia, né? Sim. Aí, por isso do leitoso, que eu tenho uma imagem de Quanin, que ela, Hum, eu ponho água, né? E fica no jarrinho virando água. É muito lindo. Até uma hora que eu botar que ela gracinha. ativar, eu vou colocar e vou filmar e vou colocar no grupo. Coloca sim. E aí, então, assim, foi muito, muito grande a imagem dela, assim, parecia o quê? Acho que uns 5 metros, enorme, enorme, enorme. Por isso que eu te falei, né, que eu me senti pequenininha. E aí depois, Que aí eu lindo. chorei muito, fiquei muito emocionada. E depois disso, é, parece assim que abriu aqui, sabe? Abriu a timo assim, e fiquei leve. Aí aquele choro foi acalmando, foi amansando, e aí começou.
a vir um salão mais baixo, mas todo em citrino, em nuances de citrino, da cor citrino, Uhum. né? Eu achei curioso aquilo, mas fui, atravessei, e aí pareceu assim só, não que eu estivesse caminhando, a imagem é que estivesse passando, eu parada e a imagem passando, sabe? Tudo Que eh, interessante. movimentos assim, em ondulações, mas tudo de citrino. Aí passou, depois, e aí ela falou nas cores, né? E daí veio depois a cor, mudou o salão, mas veio em mandalas, foi colorido. Mandala. Que legal, que Desenhos de. legal. Parecia sabe aquele negócio que a gente fazia na escola, que botava o Uhum. espelhinho com papelzinho Sei. picado? Assim, foi mudando várias vezes, mas muito colorido. E aí veio para a cor. Veio que eu vim trabalhando cores, né? Da mandala. Eu acho que veio rubi. Não, veio a drusa ametista. Roxo, Veio assim, tudo. mais pro... Isso, roxa, isso. Veio tudo assim. Aí já era mais, acredito que caverna, alguma coisa assim, as paredes, né? Mas tudo de ametista. Nossa. E aí depois. E sempre assim. A imagem passando, e eu não me sentia, né? A única que eu estava com o dedo na posição, né? De meditação mesmo, e às vezes eu sentia formigar a ponta dos dedos e sentia só o contato da palma das costas da mão na minha perna, mas eu não sentia mais nada do meu corpo. Eu só a, ainda eu estava sentada na posição de a perna cruzada, só sentia esse contato com o colchão, não sentia mais nada do meu corpo, nem se eu estava encostada nem nada. Olha De, só. mais para frente, que aí mudou para o rubi, aí eu acho que você. Eu não sei se você. Eu acho que você falou, você entrou para falar alguma coisa. Aí eu estava assim tão relaxada, senti vontade de me deitar. Daí eu estiquei o corpo, deitei. E aí eu acho que eu devo ter peguei no sono, alguma coisa assim, mas deve ter sido rápido, eu não sei o tempo, precisar o Uhum. tempo. Mas aí veio o trabalho no Rubi, daí apaguei. Aí relaxei e tô assim, como ela falou, levinha, relaxada. Que delícia, que Mas delícia. foi bem interessante mesmo, essa coisa Que bom. Hoje não da teve muito Evelyn, trabalho né? de sombras. Hoje não teve muito trabalho de sombras, assim. Eu achei. A outra a gente teve mais trabalho de sombras. Você vê que todo mundo ficou Sim, muito sim, mexido, todo mundo, né? Foi um sim, trabalho mais sim, de sim, sombras. Hoje sim. foi um trabalho assim, eu já tava meio consciente disso ainda, assim, não falei, mas deixei em aberto mas eu senti que ia ser um trabalho leve, mais de ativação. E era como se eles estivessem entretendo a gente para a gente viver essa ativação, sabe? Eu senti isso também no meu É trabalho isso aqui. que eu senti, E exatamente, exatamente, isso que eu senti. Embora eu tenha chorado, mas não foi um choro de dor, foi um choro de compreensão, de aceitação, né, de uhum, perdão, né? sim, sim, de alegria por estar entendendo mais, né? Isso, assim, de alívio, né, de puf, ufa, foi Uhum, muito bom, muito bom, muito, Estela. Muita gratidão, viu? valeu. Gratidão por Gratidão compartilhar a sua também. experiência. Muito linda, muito linda. Obrigada, obrigada. Beijo. Beijo, beijo. Mais alguém quer falar, expressar, compartilhar? Compartilhar com a gente como foi? Ninguém, tá todo mundo quietinho. Estão vivendo os processos ainda, certeza. Estão integrando a experiência, né, da Júlio. Vai falar um oizinho pra gente aqui? Oi, licença, boa noite. Tudo bom, Amanda? Boa noite, tudo bem e você?
Tudo ótimo, boa noite a todos. Eu fiquei quietinho para ver se o pessoal até Sim, comentava alguma sim. coisa, né? Mas faz parte do processo mesmo, é um processo de reconexão, é um processo de entendimento, e muitas vezes é o grande desafio, né? É desafiar-se. Porque quando a gente pode até tipo, desafiar o terceiro, mas quando a gente vai desafiar-nos, a questão é um pouco meio mais delicada, né? Porque nós estaremos em frente àquele ser que sabe tudo de nós, e nós sabemos tudo dele. É um momento que não tem mentiras, é um momento que não tem invenções, é um momento onde que nós devemos aceitar, entender, né? E até falar, de fato, acertei, de fato, errei, não, de fato, poderia ter, né? Então é uma busca mesmo, né? Eu sempre imagino que esses momentos, é uma meditação, vou pensar assim, é um momento da busca do equilíbrio e da harmonia. Eu acho que no final do momento, esse entendimento que nós queremos, né? Criar essa harmonização. Claro, não é um processo muito rápido, e por isso é um processo, né? Todo processo demanda algumas etapas, né? Mas assim, eu mais uma vez agradeço esta oportunidade a você, a todos e todas que estão aqui participando, né? E que muitas vezes a gente pensa, na semana passada eu não pude, estava desenvolvendo um trabalho e não pude entrar, né? Mas assim, essa busca, ela tem que ser constante e de forma o mais natural possível. Eu acho que se é para deixar aqui uma boa mensagem é essa: a gente tem que fazer a coisa mais verdadeira e profunda possível. E aí sim, a gente vai começando a contemplar, a gente vai começando a entender, a gente vai começando a buscar alguns processos mais originais dentro da gente. Porque muitas vezes aquilo que você fala sempre, a sombra, ela vai querer até nesse momento burlar um pensamento para dizer que é verdade, que não é verdade. É uma loucura. Então você tem que estar... É uma loucura. Bem isso. Literalmente. Então a gente tem que estar muito bem mesmo, alicerçado e buscando sempre esse equilíbrio e sem esquecer nunca do amor próprio. Isso é essencial. Sem ele a gente não vai canto nenhum. É verdade mesmo. Obrigado, e gente. É isso, né? Obrigada, gratidão. Nesse lugar é o encontro com a gente mesmo, né? É aquele encontro, tipo, para onde você vai, tem você. Você vai para uma porta, tem você. Você vai para outra porta, tem você. Para outra, tem você também. Você só, né? No final das contas, você não escapa de você. E é quando a gente tem abre essa possibilidade, né? Da gente não escapar da gente, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente se encontra, a gente acha, né? Porque no dia a dia a gente está escapando da gente o tempo todo, a gente está escapando da gente com a TV, a gente está escapando da gente com o Instagram, a gente está escapando da gente, né? A gente não quer se olhar, a gente não quer ver o que está errado, até porque a gente sempre, no primeiro momento, faz acreditando que está certo. E depois a gente, quando vai analisar, fala, pensando agora, não era bem isso que eu poderia ter agido diferente, poderia ter feito diferente. Né? E às vezes a nossa mente não nos deixa. E aí, com vergonha de nós mesmos, a gente se esconde, né? A gente vai se escondendo do nosso ser aí em vários lugares, em várias situações. Então, esses momentos é bom porque é o momento em que a gente pega a gente na curva. Fala, ei, não vai esconder mais não, vem cá. Agora achei você. Achei você. Agora é o momento que a gente vai bater um papo aqui, vamos colocar as coisas no lugar, né? E eu gosto muito desse, eu faço essa prática já tem 3 anos que eu mergulho no meu ser com esse método, né, de elevação de frequência, e é sempre uma caixinha de surpresas, sempre. Umas vezes eu conecto com umas energias diferentes, outras vezes é a criança que vem, outras vezes... Mas sempre tem novidades para mim, sempre tem
algo, uma parte a mais de mim que precisa ser vista e que chegou o momento, seria isso, porque são momentos, né? Quando eu estava tirando a primeira camada, eu não tinha como ver a camada que eu estou tirando hoje, porque a primeira camada estava na frente, então eu não tinha como acessar. Mas depois de ter tirado várias camadas, chegou o momento da camada que eu estou tirando agora. Então, é isso, foi muito, muito lindo também. Gratidão pelo teu compartilhamento, viu? Muita gratidão. Nada. Eu também só queria falar uma coisa que essa semana eu coloquei no minha listagem de pessoas que recebem, né? Eu falei que, acho que foi ontem, que são insights que vêm sempre após que eu faço uma meditação, enfim. Eu comentei que crescer dói. E você, seja fisicamente falando, seja espiritualmente falando. Claro, o espiritual é um pouco, não é a dor que nós temos, né? Enfim, Claro. mas é um processo de adaptação mesmo, de você se ver de uma outra forma, e isso vai doer. E isso é algo assim. E é interessante que quando que você está crescendo espiritualmente, ela é uma dor, vamos assim dizer, entre aspas, que que você vai querer fazer um pouco mais, porque você sabe que é um caminho que logo esse momento de dor, ele vai ser substituído por momentos de sublimidade, de elevação, de adoração, enfim. Então, De eu acredito que paz, de seja um caminho alegria. bem interessante. Exatamente, é isso mesmo. E a dor emocional, né? A dor do crescimento físico é a dor do corpo físico. Eu acho que a dor do crescimento da alma é a dor emocional. É porque é onde você vai encarar, que é o que eu falei, a floresta, né? Você vai ter que entrar nela, você vai ter que olhar o que está lá. A floresta ela traz a representação do nosso campo emocional, né? Então, por isso a característica dela é importante, né? O que nem a Miriam falou que a dela estava toda queimada, a da Estela já tinha árvores grandes, com folhas grandes, então, né, a dimensão que essa emoção tem na vida dela, né? No caso da Miriam, o quanto ela deixou para trás essa floresta, que ela ficou devastada, vamos dizer assim, né? O quanto ela deixou de olhar. Então, a representação da floresta sempre traz uma representação do nosso campo emocional, né? Quando a gente e é realmente, né, essa entrada na floresta, ela traz essa entrada no nas nossas emoções mesmo. Ela assusta um pouco, ela traz uma sensação de apreensão, mas depois que você está lá dentro e você começa a vasculhar a floresta, né, você começa a sentir mais, assim, a ficar mais à vontade. Uma coisa que eu posso falar até para fechar a minha parte, é bem diferente, e até eu já fiz relato aqui, essa questão da floresta, das matas, é algo que para mim assim, é muito sublime, né? Eu, pessoalmente, né, e eu vivencio muito isso, praticamente as minhas atividades físicas, quais eu misturo, né, não só a atividade física, mas como esse reencontro diário com a floresta. Eu mesmo, aonde eu moro, que tem muitas matas, e eu, como se fosse um índio mesmo, eu entro nas matas e saio caminhando, para mim é uma coisa muito boa. É uma relação de respeito, é uma relação de como que eu fosse a extensão da minha casa. E eu me sinto muito liberto mesmo dentro dela, né? E tem um local em especial que existe já uma árvore que ela que me adotou, né? Eu fui que eu adotei. Depois que eu chego, muitas vezes até tá frio, mas eu tiro o tênis, tiro a meia, toco os pés né, no meu pé mesmo, fazer o chão com os pés e abraço. E eu passo alguns minutos trocando essa energia. Então, assim, é uma coisa prática mesmo, de fato, vivenciando essas experiências que às vezes a gente não tem tempo, não tem aonde, e a vida me deu essa oportunidade de estar nesse local onde eu estou morando, entendeu? E fazer exatamente isso que eu gosto, né? Fazer essa relação e manter essa relação muito próxima com a natureza, que o qual eu indico a todas e a todos que eu posso fazer, que é algo assim mágico mesmo.
Imagino, que delícia. Muito boa a dica, muito boa. Gratidão, viu? Muita gratidão aí pela sua partilha. Minha mãe levantou a mãozinha também. Quer falar um oi, mãe? Boa noite. Boa noite. Ai, minha experiência foi maravilhosa, assim, Que linda. e uma sincronia, assim, comigo mesma, que foi fantástico. Que bom, Eu, mãe. eu me vi, assim, caminhando por toda essa floresta, assim, mas eu voava muito, e muito rápido, peguei a chave muito rápido, abri o portal muito rápido, e eu tive uma experiência com ancestralidade, então isso para mim foi muito fantástico, Que sabe? Eu acho legal, que mãe. foi uma ativação mesmo, sabe? Essa coisa de eu estar voando, eu senti assim com bastante força a ativação do meu potencial como ser humano, Que sabe? lindo. E por várias situações assim, eu vi as minhas bondades, as minhas qualidades, o meu amor que eu tenho dentro do coração, e tudo aquilo voando, e foi muito lindo. Ai, que Foi linda. assim, e eu senti também muitos calafrios de estar debaixo da coberta deitada e assim, sabe, uma ativação rotativa no meu corpo, assim, sabe? Chega até a desintegrar, sabe? Sei, Tanta eu senti também. ativação. Eu até assustei no começo, porque primeiro que a Merkabah gira muito rápido, quando tem muita gente, a Merkabah gira rápido para mim, não sei para vocês, mas a Merkabah gira, parece que estava com um helicóptero assim voando, assim, bem, Exato. girando bem rápido, e uns arrepios assim dentro do corpo, que era estranho, eu não conseguia identificar, porque não era frio, porque eu não estava com frio, mas ele estava bem interno, parecia uma coisa que estava mexendo dentro do ser mesmo, né? Lá de dentro mesmo, sabe? É assim, nossa, uma experiência assim magnífica. Para mim Que assim foi lindo. sensacional mesmo. Gratidão. Foi muito Gratidão bom. aos seres de luz que contribuíram, porque eu fui só eu só sou canal, né? Os seres de luz é que estão movendo essa egrégora que está nos movendo nessa jornada, assim, né? E hoje a presença dos estelares foi muito forte, eu senti muito, eu tenho essa conexão e muito lindo, foi muito lindo o processo, muita gratidão também, Até estou me gostaria de sentindo. deixar, foi a primeira experiência minha, né, com os estelares, na verdade. Aham, é verdade, é E verdade, é verdade. assim, eu senti assim que é sutil e ao mesmo tempo é intenso, né? Assim, É, é aquela coisa assim de te mostrar mesmo assim a essência. Foi isso que eu senti, sabe? sim, A sim, é essência do verdade. poder, a essência do poder eu senti, sabe? Eu também. A minha experiência, ela foi, eu entrei para o portal, meu templo ele era branco, tanto que eu falei um templo branco, depois eu esqueci, eu falei, gente, não, cada templo é um, cada pessoa tem o seu, daí eu corrigi, não, cada um vai encontrar, é que o meu eu já estava vendo branco, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu entrei, o meu era todo branco, e aí eu entrei, o chão era todo colorido, e eu fui para uma porta que estava à direita, assim. E quando eu entrei, eu encontrei várias versões minhas, e também era de ativação de potência. E aí a primeira foi aquela versão da constelação que a gente fez, sabe? A versão que tinha Uhum. falido, vamos dizer assim, a minha versão que tinha falido, que era a de 4 anos atrás. E aí tava como se fosse meio para baixo, assim, né? E aí voltou em vários momentos da minha vida onde eu não tive sucesso, vamos dizer, onde eu errei, onde eu falhei, e aí mostrava eu desde pequenininha abrindo como se fosse uma flor e vindo uma nova versão. Cada falha vinha uma nova versão, cada falha vinha uma nova versão. Então, como se Exato. fosse várias pétalas assim se abrindo, né? E aí mostrando o quanto que não é erro, não é falha, não é nada, são processos mesmos para a transformação do nosso ser, né? E que a gente não deve olhar com pesar, não deve olhar com tristeza para as coisas que não deram certo, para as coisas que não saíram do jeito que a gente queria, porque deu certo. Na verdade, é só a mente que tenta convencer que não deu. Mas foi, né, foi o certo, porque era o que precisava para a alma atingir um nível de evolução, atingir um nível de vamos dizer assim,
de Compreensão, né? frequência também, né? Então a alma, toda vez que ela desce a frequência, ela impulsiona para subir. Então eu fui vendo várias versões minhas saindo que nem se fosse um broto assim de uma flor que ia abrindo, aí desabrochava uma versão. Aí vinha essa outra versão que era um pouquinho mais jovem, desabrochava a outra, e a outra desabrochava a outra, até chegar na minha versão. Aí eu vi a minha versão saindo assim com bastante potência devido às outras versões que vieram antes, né? E que todas elas fazem parte da versão potente que eu sou hoje, porque eu aprendi a lidar com todas as situações durante a jornada. Então foi muito lindo assim a visão de ver esse desabrochar, né? E rodava, essa flor rodava, e cada vez que ela rodava, saía uma versão minha, rodava de novo, saía outra, e por último saiu a minha versão atual, né? Com muita força, que aí eu senti a potência, como se fosse uma potência realmente entrando no meu ser, assim, com muita força, assim, saindo, desabrochando, mas também, ao mesmo tempo que era a minha versão atual, me deixava uma sensação de que eram as versões antigas juntas, que eram a somatória dessas versões, como se fossem várias camadas, né? Que foram me transformando na minha versão atual. Então foi muito linda, assim, a visão que veio foi muito linda. E eu acredito também que conforme vai usando essa prática, né, vai praticando, você vai tendo mais acesso, né, a muitas coisas que não é a primeira vez que você consegue ver tudo isso, né? Mas com a prática, eu acredito que isso vai se tornando, né, mais fácil de você identificar tudo aquilo que você precisa corrigir no seu sistema, né? Verdade, verdade, mãe. É isso. São camadas, né? Cada vez é revelado uma e depois tem sempre uma mais interna aqui para ver, né? Muito bom, muito bom. Fico feliz que você teve uma boa experiência, mãe. Gratidão, viu? Gratidão. Boa noite a todos, então. Boa noite, mãe. Gratidão por compartilhar, viu? A Estela levantou a mãozinha, quer complementar? Se tiver mais alguém que for falar, só levantar a mãozinha para a gente já ir entrando na fila aqui. Oi, Estela. Eu lembrei de duas coisas. Que a gente falou. Não estou te ouvindo, acho que seu fone está para cima. Você acabou complementando, falando algo que eu senti e eu queria falar e acabei esquecendo, e a sua mãe também, a Anne também falou. A sensação claro. de estar flutuando ou voando. Daí ela falou, claro, conexão com os estelares, né? Deve fazer sentido. E o que você comentou agora, que eu senti, que eu falei muito assim, né? Perdão por... Eu falando comigo, né? Por ter errado tanto e não ter prestado atenção. Daí depois, mais na frente, disse, não foi erro. Foi tentativas, né? Que se não fosse esse caminho também, seria outro, mas foi esse o caminho que eu escolhi e para chegar onde eu estou hoje. Então, não existe nada errado, né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, assim, se aconteceu, era um dos caminhos que eu teria que trilhar para chegar aqui. Foi mais difícil? Foi mais fácil? Eu não sei. Foi duro, foi difícil. Claro, mas a gente nunca vai saber como é que seria o outro, vamos dizer assim, né? Oi, Estela caiu? Ops, acho que ela escorregou e caiu. Não tô ouvindo mais ela. Estela tá ouvindo a gente? Ah, ela tá aqui ainda. Interrompeu a tua fala. Não sei se vai voltar. Vou abrir para a Kelly falar e se a Estela voltar, depois ela complementa, tá? Oi, Kelly, pode abrir o áudio se você quiser. Olá, boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, Amanda, foi uma experiência completamente diferente da que eu fiz com a criança. Da primeira. E da primeira, Foi muito, muito diferente.
Eu senti, eu não sei se isso é possível, mas assim, enquanto eu estava hoje na Marcabá e eu senti um vento É dentro dela possível de tão ser. forte, era tipo um vórtice, sabe, assim, tava Uhum. muito forte, muito forte. E quando você direcionou para o lugar e começou a falar da floresta, eu senti meu pé na água e começou a chover. Então, assim, tava uma chuva muito forte. Eu senti um frio congelante. Assim, o meu pé tava na água, era como se eu tivesse, assim, num riachinho, sabe? Que às vezes a floresta, quando ela é muito densa, muito fechada, tem aqueles pontos, assim, que tem água, e aí fica aquela poça, assim. Mas que frio, Amanda. Que frio, Sério? que sensação assim de um lugar muito denso e uma chuva muito forte. E aí eu segui andando e aonde era o lugar da chave tinha uma pedra. A chave, ela era uma pedra, era tipo uma selenita, sabe? Uma barrinha de pedra, assim, branquinha. Uhum. Aquilo era a chave. A chave, ela era tipo uma serenita mesmo, assim. E aí Nossa. eu fiquei pensando, será que é isso a chave? Porque você, quando ouve a palavra chave, você remete a uma chave, né? E aí eu Uhum. peguei aquela pedra e continuei andando. E quando chegou no lugar, era como se fosse um orquidário, assim. Não era uma casa, não tinha estrutura de casa. Era como se fosse uma estufa grande, né? E Uhum. na hora que eu entrei, eu vi as portas, você foi direcionando, só que assim, do lado de fora parecia um orquidário, uma estufa, mas dentro eram só portas. Só portas. E aí eu Na fui minha na tem última. muitas portas também. Eram muitas portas. Eu fui na última. Eu fui andando, só que dentro do lugar também tinha água no chão. Nossa, Kelly. Também tinha água. Eu não consegui sair. No entanto, que eu tô gelada. Eu tô com as mãos geladas, os pés gelados. Eu continuei andando naquela água. E quando eu abri a minha porta, ela era uma porta dupla. Você abria assim, né? Tipo uma porta de armário, né? Assim. Uhum. E eu entrei como se eu tivesse entrado dentro de um prisma ou de um caleidoscópio. Era todo quadriculadinho, só que era de espelho, todo de espelho, como se fosse um labirinto de espelhos. E nesses Nossa. espelhos tinham várias situações na minha vida aonde eu me senti, por exemplo, vítima ou oprimida, ou alguma coisa tinha acontecido que eu fiquei triste, e eu tinha entrado hoje com a intuição, né, com a ideia, né, de me deparar com um outro olhar, um olhar de fora do que tinha acontecido comigo nessas situações. E aí eu fui olhando, por isso que eu demorei muito para voltar. Eu olhei com outros olhos, com o olhar de fora, aquela situação que eu não sabia interpretar e eu sempre me Não. vitimizava. Foi E aí? muito E conseguiu sair assim, desse lugar? não, eu fui ficando preenchida. As cenas, elas ficaram ali Uhum. acontecendo, mas eu fui me modificando de ver aquilo que eu não tinha consciência quando eu passei por aquelas situações do que realmente estava Legal. acontecendo, porque antes de eu perceber que ou aquele problema não era comigo, ou não era um problema, eu só ia absorvendo, e aquilo foi me sugando mesmo, Ganhando foi me deixando tamanho, assim. triste, foi me deixando A triste, foi me água, quando você falou deixando da água, me veio choro.
tá? Então a água ela é tipo, porque como a floresta é emoção, quando ela está inundada, significa que você não está extravasando, você não está jogando para fora as águas que precisam para a emoção poder, porque né, o ciclo ele é natural, a água entra tipo, na floresta, ela entra e ela sai, né? Ela tem um movimento. Quando a gente não deixa esse movimento acontecer, ela larga, entendeu? E chovia muito e tava muito assim. Eu colocava o pé e eu sentia como se eu estivesse pisando na beira de uma cachoeira, assim, sabe? Meu pé afundava na água. E eu andava e eu sentia meu pé na água, o tempo todo na água, inclusive dentro do lugar, depois que eu entrei. Mas tem a ver com emoções estagnadas, ou seja, mesmo sentindo toda essa dor, todo esse lugar, porque você percebeu que você ampliava o sentir, ou seja, a água aumentou, né? Porque você ampliava o sentir, às vezes, de coisas que não era exatamente aquilo. E você não jogou isso para fora, você ampliava e mantia dentro, ampliava e mantia dentro. Então, né, o processo agora é diminuir o tamanho dos problemas, porque você viu que não é do tamanho que você enxergou, e enxugando, né, que é se tiver alguma coisa ainda, soltando, deixar a emoção soltar, né? Se voltar e lembrar com tristeza, jogar para fora essa tristeza, porque a água, ela é o correr dessas energias para fora, não deixar ela dentro. Mas a representação não podia ser melhor do que a proposta que eu fiz para mim hoje, sabe? Que coisa linda, Que assim, bom. porque eu queria ver, sabe aquela coisa que você coloca? Eu quero ver aonde eu errava para isso poder virar luz, sabe? Traz para a luz Claro, aonde eu erro para eu poder evoluir, né? E de muito repente bom. eu me vi numa sala com um monte de espelho e aonde eu estava em todos eles, assim, em situações diferentes. Nossa, Foi bem maluco. lindo. Mas foi Foi linda essa bem experiência, maluco. muito linda. Foi muito diferente, muito diferente. Eu vou colocar um áudio agora de alta frequência, né? E vou manter isso, porque de repente, em sonho pode vir também, né, Amanda, na sequência, assim, né? Pode sim. Eu não quis estender muito, porque é uma experiência muito nova, acho que para mim e para vocês também. Então, eu fiquei com medo de ficar muito pesado, né? Porque a frequência estelar, ela é puxada. Eu aqui senti a vibração do corpo, falava, meu Deus, será que eles estão bem? Estava super preocupada com vocês aí. Aí eu falei, não vou estender muito para não, porque é novo para todo mundo essa frequência, essa conexão com os estelares, assim, até para mim, na verdade, é novo essa conexão com os estelares na meditação. Então, mas eu sei que tem pessoas que vão precisar estender. A Níria saiu já porque ela vai precisar estender. Eu vou mandar as frequências ali no grupo, tá bom? Para quem quiser, quem sentir Que de ótimo. estender, vou mandar algumas aqui que são bem específicas, estelares aí para vocês poderem, né? Quem quiser continuar um pouquinho, o campo vai estar aberto, é 24 horas de abertura, né? Então pode Que bom, aproveitar Amanda, e obrigada. viver. Imagina, eu que Obrigada. Eu agradeço. acredito que foi tão intenso que não tem como não sonhar, né? Não transcender para esse espaço do sonho, assim, e de repente a gente ainda conseguir essa conexão, vai saber lá para onde vai, mas eu achei incrível. Nossa, Muito foi legal. Muito muito bom, muito bom. diferente, muito diferente. Obrigada. Gratidão pelo seu compartilhamento, viu? Muito obrigada, muita gratidão. Obrigada. Mais algum de luz? Quer falar um oi? Quer ir compartilhar o que viveu? Se todos estiverem satisfeitos, ninguém mais quiser compartilhar alguma coisa aqui, eu vou dando por encerrada a nossa meditação de hoje, a nossa experiência de hoje. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A Estelinha não voltou, mas depois a gente fala com ela. Pessoal, muita gratidão. Gratidão pela confiança de vocês, gratidão por essa experiência linda. Ela fica muito potencializada, né, com a conexão de cada ser que participou aqui dessa jornada. Então, gratidão por trazer a tua energia, trazer, né, a tua consciência para esse campo, para a gente se conectar e todos poderem, né, viver uma experiência tão linda como essa. Então, deixo aqui também honra a vida de cada ser de luz que se abre para essa conexão, para os aprendizados,